Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja a nossa Mãe Maria Santíssima. Estamos no quarto domingo da Quaresma, conhecido como Domingo Letare, por causa da antífona de entrada: Letare, Jerusalém, alegra-te, Jerusalém. É um domingo em que se usa a cor rosa, que é uma cor de alegria no meio da penitência, por causa da proximidade da Páscoa, da ressurreição. Neste domingo de alegria, a primeira leitura é tirada do finalzinho do segundo livro das Crônicas. Aqui se relatam duas coisas: a deportação para a Babilônia e o retorno da Babilônia a Jerusalém com a reconstrução do templo. Primeiro diz-se que os sacerdotes, o povo, multiplicaram as suas práticas abomináveis e profanaram o templo. Rejeitaram a voz dos profetas, zombavam dos enviados de Deus, de modo que não houve mais remédio. Então, o Senhor permitiu que os inimigos destruíssem os muros de Jerusalém, incendiassem o templo e levassem como cativos para a Babilônia os habitantes da cidade. Isso aconteceu por obra de Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 587. Depois, prossegue a narrativa, o domínio da Babilônia passou para os persas, quando Ciro, rei dos persas, invadiu a Babilônia. Cumpriram-se 70 anos, conforme Jeremias havia pronunciado. Depois deste prazo, Ciro, rei dos persas, que não era judeu, mas reconheceu que a sua vitória militar era devida ao Senhor, Deus de Israel, publicou um edito, o Edito de Ciro, do ano 538 a.C. Assim fala Ciro, rei da Pérsia: o Senhor aqui é a tradução de Javé, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra, e encarregou-me de lhe construir um templo em Jerusalém, que está no país de Judá. Quem dentre vós pertence ao seu povo? Quem aqui na Babilônia é judeu? Que o Senhor, seu Deus, esteja com ele e que se ponha a caminho. É um milagre inexplicável da história, que um rei estrangeiro, que não tinha nada a ver com o judaísmo, resolva mandar que os judeus voltem para a sua pátria e ainda dê ajuda financeira para a reconstrução do templo. Aconteceu. É um fato histórico. Porque, embora a maldade humana seja grande, muito grande, e o castigo seja inevitável, a misericórdia de Deus é ainda maior. O Senhor que fez voltar os exilados, o Senhor que fez com que o templo destruído voltasse a ser reconstruído, quer fazer o mesmo conosco, por maior que tenha sido a nossa perversidade. O Salmo 136 é o Salmo dos exilados quando chegaram à Babilônia. A Babilônia é uma terra de planícies. Então os judeus, quando chegaram lá, viram aqueles rios e choravam com saudades de Sião ou de Jerusalém. Nos salgueiros penduraram as harpas com que eles tocavam. As harpas eram instrumentos musicais para o culto divino. E lá, naquela terra estranha em que eles eram escravos, os opressores queriam se divertir e diziam: cantai hoje para nós algum canto de Sião. Mas como podemos cantar os cantos do Senhor numa terra estrangeira? Então eles choravam e diziam: se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão e que minha língua se cole ao céu da boca. É um desejo ardente de sempre trazer na memória aquela cidade. Jerusalém para nós é a igreja, e nunca devemos esquecer a igreja, que é a nossa cidade, o lugar da nossa salvação. Fora dela ninguém se salva. E o Senhor protege a sua cidade.
A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Efésios, fala da misericórdia de Deus. Deus é rico em misericórdia. Esta frasezinha serviu de título da encíclica Dives in Misericordia, de São João Paulo II. Deus é rico em misericórdia. E por causa do grande amor com que nos amou, quando nós estávamos mortos por causa das nossas faltas, porque o pecado é morte, Ele nos vivificou com Cristo. Ele nos deu a vida com Cristo. A graça é vida, assim como o pecado é morte. É por graça que vós sois salvos. Fomos salvos de maneira totalmente gratuita. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus. Aqui São Paulo fala da nossa ressurreição e da nossa glorificação como se já tivessem acontecido. Tal é a certeza de que nós ressuscitaremos e nos sentaremos com Ele, que ele fala disso como algo passado, em virtude da nossa união com Jesus Cristo. Pelo batismo, a nossa união com Ele faz com que nós participemos não só da sua morte, mas também da sua glória. O germe da glória é a graça, que hoje nós temos, o estado de graça. Com efeito, é pela graça que vós sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se orgulhe. Nós fomos salvos por graça e não pelas obras. Não houve nenhuma obra que merecesse a nossa salvação. Eu vou fazer uma pergunta, tenho a bondade de errar a resposta. Um pecador arrependido tem direito à misericórdia? Vou fazer a pergunta de outra maneira. Um pecador arrependido merece o perdão? Obrigado por terem errado, porque perdão não se merece. Misericórdia não pode ser merecida. Perdão e misericórdia, pela sua própria definição, são gratuitos. O perdão e a misericórdia é um dom gratuito que o ofendido dá ao ofensor. Só se merece aquilo que é devido. O trabalhador merece o salário, e o patrão tem que dar esse salário, porque é justo. Nós que ofendemos a Deus não merecemos nada, a não ser o castigo. Se Ele nos dá o perdão e nos adota por filhos, não é porque nós merecemos, é porque nós precisamos e porque Ele foi misericordioso. O arrependimento é uma condição para receber a misericórdia, mas o arrependimento não é mérito. Arrependimento não nos faz merecer. Mas então por que nós fomos salvos? Nós fomos salvos pelos méritos de Cristo, que morreu e mereceu por nós, em nosso lugar e em nosso favor. É por graça que vós sois salvos. Isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Pois é Ele quem nos fez. Ele, aqui, é o Pai. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as boas obras que Deus, de antemão, preparou para que as praticássemos. Agora ele fala de boas obras, mas essas boas obras são feitas depois da justificação. Antes de você passar do pecado para a graça, não há obra que faça você merecer esta passagem. Você se justifica não pelas obras prévias, mas pela fé em Jesus Cristo. Depois, porém, que você já está justificado, que você já foi adotado por filho e está em estado de graça, já não é mais você que vive, é Cristo que vive em você. Por isso, agora as suas obras têm méritos, mas têm méritos porque Deus antes lhe deu a graça. Por isso que os seus méritos nada mais são do que o coroamento dos dons de Deus. Nós somos tão pobres e miseráveis que nós só sabemos e podemos pecar e continuar pecando. Se nós passamos do pecado para a graça, é por graça de Deus. E se esta graça nos faz merecer a glória, é porque Cristo merece em nós. Em tudo é Deus que é misericordioso. Nós temos que sempre, incondicionalmente, louvar a misericórdia de Deus, como fez Maria Santíssima.
A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. E ela, preservada do pecado original em previsão dos méritos de seu Filho, entendeu que ela própria foi depositária, foi beneficiária da misericórdia de Deus. Agora sim, justificados pela fé e não pelas obras prévias, nós agora podemos e devemos praticar estas boas obras que Deus predestinou que nós praticássemos. E se nós não praticarmos, não seremos salvos, porque a fé sem obras é morta. O Evangelho hoje fala do diálogo de Jesus com Nicodemos, aquele diálogo em que, à noite, aquele fariseu veio perguntar a ele como é que o homem poderia nascer de novo sendo velho. Jesus explica que o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Jesus está falando de um renascimento espiritual, ao passo que Nicodemos ainda não entende e pensa num renascimento carnal. Sem este renascimento espiritual, que é operado pela água e pelo Espírito, a água é elemento natural, o Espírito Santo, o agente sobrenatural, não se pode entrar no reino dos céus. É o batismo necessário para a nossa salvação. Depois, Jesus prossegue. Do mesmo modo como Moisés levantou no deserto a serpente de bronze, para que todos os que fossem mordidos olhassem para a serpente e ficassem curados, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Este levantamento do Filho do Homem ocorrerá na cruz. A cruz foi o único lugar em que Jesus aceitou ser exaltado. Exaltado para ser escarnecido. É necessário que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Ele vai ser levantado para ser um sinal de salvação para nós. Nós devemos olhar para ele e crer. Crendo nele, devemos reconhecer os nossos pecados, chorar diante daquele que foi transpassado pelas nossas culpas e receber do seu coração aberto a torrente de graças. Graça, é por graça que nós somos salvos. Pois Deus amou tanto o mundo. Este versículo era particularmente caro a Santa Teresa de Calcutá. Deus amou tanto o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. A primeira vinda foi para a salvação. O julgamento será na segunda vinda. Porém, quem não quiser ser salvo, quem não aceitar a oferta da salvação, será com justiça condenado. Porque, segundo palavra atribuída a Santo Agostinho, Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. A iniciativa é dele, mas depende de nós a cooperação. Quem nele crê não é condenado. Quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho único. Ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Embora hoje os crimes sejam praticados também à luz do dia, os criminosos continuam a preferir a noite, porque a escuridão oculta as coisas criminosas e vergonhosas que eles querem fazer, e a luz atrapalha. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que as suas ações são realizadas em Deus. Nós somos e seremos julgados pela luz. Se nós recebemos esta luz no dia do nosso batismo, devemos nos deixar iluminar por ela. Essa luz pode ser dolorosa e ofuscante, porque ela põe às claras o que nós gostaríamos de esconder. Porque ela manifesta a sujeira com a qual nós já nos acostumamos. Mas se nós somos filhos da luz, devemos nos deixar julgar por ela. Estamos sujos? Vamos nos purificar. Vamos nos aproximar da luz enquanto há tempo, para que possamos, totalmente purificados, gozar da luz de Deus face a face. Neste domingo, então,
Glorifiquemos a misericórdia de Deus, que é sem limites. Agradeçamos ao Pai por seu amor extremo a nós, que chegou ao ponto de enviar o seu Filho único. Agradeçamos porque tudo aquilo que nós podemos fazer de bom, podemos por graça de Deus. Sem Ele não poderíamos nada. Afastemos de nós aquelas ideias falsas e perigosas de que querer é poder, de que a minha vontade é todo-poderosa. Em vez disso, digamos com São Paulo, tudo posso naquele que me fortifica. A minha força é o Senhor. Eu sozinho sou menos do que o átomo, mas com Deus, quando Ele se digna inclinar-se para me adotar por filho e me dar a sua vida divina, aí nada nos poderá separar do amor dele. Este é o nosso motivo de alegria. Enquanto estamos aqui neste exílio, nós já temos o penhor da glória. Este penhor é a graça. Se nós não a sufocarmos pelo pecado, esta graça vai florescer e frutificar. E no céu nós gozaremos da glória para sempre. Que Maria Santíssima, Mãe de Misericórdia e Mãe da Divina Graça, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a nossa Mãe Maria.